E a pergunta é o seguinte, você acha que o Brasil poderia aproveitar mais as nossas forças militares, as forças armadas, na segurança pública aqui dentro, haja vista, nós não temos mais o domínio, o Estado não tem mais o domínio do seu território? Essa é uma pergunta óbvia, com resposta óbvia. Claro que sim. A quantidade de militares que ficam 7, 8, às vezes 9 anos, com cursos e treinamentos e especializações até fora do país e são descartados, cara, a começar, eu acho que o Brasil ele seleciona a sua classe policial da maneira errada, é por concurso. E deveria ser por vocação. O cara que quer ser policial, ele teria que ir lá e se inscrever e fazer um programa de treinamento para no final saber se ele tem aptidão ou não. E não um concurso público de prova escrita como principal método de seleção. Esse deveria ser o último e não o primeiro. A prova escrita deveria ser a última coisa. Então o cara primeiro começa com teste físico, treinamento, prova de tiro, tal. E por fim, vamos lá, agora os que ficaram, prova escrita aqui, direcionado para a função policial. Mas não, aqui é tudo invertido. Você joga fora pessoas com curso de comandos, um curso de atirador de precisão, fuzileiros navais, paraquedistas, pessoal de polícia do exército, batalhão de guarda, pessoal com especialização de tudo que é área, meu irmão. Guerra na selva. E, cara, olha o tamanho do Brasil, meu irmão. Olha o tamanho da nossa fronteira. Não é possível que não tenha trabalho para fazer, meu irmão. Quantos quilômetros tem? Do Rio Grande do Sul até o Oiapoque lá, meu irmão. O Oiapoque é o Chuí. Muitos quilômetros, muitos. Tu sabe o que eu já ouvi falar? Isso é um discurso muito assim. Não, o exército, o discurso que eu já ouvi falar muitas vezes. Olha, não estou falando mal do exército, não. As forças armadas. Não, é só está dizendo que vocês são mal aproveitados. Exatamente. Mal aproveitados pela capacidade que vocês têm, o treinamento que você recebe. Porque da última vez falaram que eu estava falando mal do exército. Não, porra, eu estou falando que poderia fazer mais, irmão. Não, tu sabe que eu já ouvi falar o seguinte, assim, ó. Não, na verdade as forças armadas não são utilizadas na segurança pública porque os caras são treinados para matar. São treinados para a guerra. Então, eles não vão saber fazer o policiamento. Porra, tu não pode fazer um treinamento de policiamento? Você não pode fazer um treinamento de combate à guerrilha? Você não pode fazer... Pô, vem cá, meu irmão. Claro que pode. Vocês fazem essa... Vamos fazer um treinamento agora aqui de guerrilha urbana. Pô, direciona os caras. Não. Até porque se o armamento, se as armas que entram no Brasil é responsabilidade do Exército, meu irmão, se tá cheio de fuzil na favela, são eles que, na minha opinião, que deveriam ir lá buscar essa porra. Aproveitando o gancho. Não teve intervenção federal aqui no Rio várias vezes? Uhum. Não é o Exército que vai pra rua? Não. Por que não faz a mesma coisa em uma grande escala, enorme escala, a nível Brasil? Preparando os caras para esse tipo de ambiente e para o tipo de lei que eles estarão sujeitos. O que acontece? Óbvio. Quando as pessoas falam assim, mas é porque os soldados brasileiros, seja o soldado, tá forma genérica, do Exército, Marinha, Aeronáutica, ele é treinado para guerra, ele é treinado para matar. Eu não diria com essas palavras, mas eles são treinados para combaterem sobre a égide de um outro tipo de lei. Mas, de fato, me permita discordar, mas, de fato, a função do militar é essa, é eliminar o problema. Vou te dar um exemplo aqui. Na época da guerra do Iraque, né, mostraram um vídeo para... A história é muito conhecida. Mostraram um vídeo para um coronel mariner das Forças Marinhas americanas. Um cara muito conceituado lá no governo americano. E aí mostraram para ele o conflito que a gente tem aqui, que é igual a qualquer guerra no mundo, né? Tirando o fato que aqui não tem artilharia na cidade, que aqui não tem essas coisas, né? Ataque aéreo e etc. Mas o conflito de tropa com guerrilha é igual, em qualquer lugar do mundo que tenha guerra. E aí perguntaram para ele o que ele faria. Eu falei, coronel, o que você faria nessa situação? Ele olhou os vídeos da polícia, meu irmão, problema, né? Tacando bala em cima do vagabundo na polícia. Ele, muito simples. Primeiro eu bombardeava essa área toda. Destruía todas essas casas e favelas aí, meu irmão. Depois eu vinha com caça, meu irmão. Pegava o que sobrasse. Por último, eu mandava a infantaria eliminando o que tivesse ali dentro. Falei, mas coronel, ali moram pessoas inocentes. Então não manda os militares, então manda a polícia. Porque o papel da polícia é esse. É prevenir a morte de civis. Porque se você envolve um militar no conflito, ele vai para esse tipo de proporção. E de fato é isso. Só que nós estamos falando de um país chamado Brasil. E aí, se a gente não tem recursos da polícia... País cheio de retalho, né? Porra, meu irmão, olha só, a gente tem vários países dentro de um só. Então usa os recursos que tem, cara. A gente não teve aqui os fuzileiros ocupando a favela da Maré? O exército entrando nas favelas aqui no Rio de Janeiro? Cara, amplia isso, nível nacional, ocupa as fronteiras, meu irmão, faz mega operação
Vai atrás dos caras que entram com arma pela fronteira, com droga. Quando quer, faz. Isso é fato, meu irmão. Quando quer, pega o problema, quando quer, resolve. Não. Né? Isso aí é uma outra questão. Outra coisa que eu já ouvi uma galera falar que é a seguinte: meu irmão, a polícia começou a dar errado no momento em que eles subiram a favela pela primeira vez e lá encontraram armamento de guerra e não acionaram o exército, que é responsável pela fiscalização desse armamento. Se a polícia lá atrás, lá no finalzinho da década de 80, tem um fuzil. Meu irmão, subimos ontem na favela que só tinha revólver e tem um fuzil lá, chama o exército porque falharam na fiscalização da entrada desse tipo de armamento. Então, algumas pessoas atribuem a falha da polícia nesse aspecto. Não, vocês tentaram combater um problema que não era seu, então de lá para cá ele se tornou seu esse problema. Ainda tem isso verdade. também, né? Eu já ouvi alguns policiais falando que o primeiro fuzil AR-15, apreendido no Rio de Janeiro, parece que foi na favela de Acari, né? Não sei se é fato, mas alguns policiais já me falaram isso. E o AR-15 para entrar no Rio de Janeiro, cara, pós-guerra do Vietnã, anos 80 ali, 82, 85, sei lá, né? E tinha acabado a guerra do Vietnã nesse mesmo período e as armas americanas paradas. A gente volta ao problema, né? Essas armas não entraram de forma legal e foram desviadas para o tráfico. Elas entraram como elas entram até hoje, por alguma brecha na fronteira. E é como eu disse, olha o tamanho da fronteira, meu irmão, pega lá do norte até lá no sul. Não é só o Paraguai, o local por onde entra a arma no Brasil. Cara, é por tudo quanto é buraco, é por onde tem oportunidade. Não. Hoje, o dia que tá ruim de um lado, eles vão correr pro outro, meu irmão. Sabe o que é mais bizarro? Desde o registro de entrada, da tomada de conhecimento do primeiro fuzil utilizado pelo tráfico, apreendido pela polícia, até a aquisição do primeiro fuzil pela polícia, foram cerca de 10 anos, cara. Olha que beleza. Pra gente ver o atraso, né? E olha, quantos fuzis aí, na verdade, rifles de precisão .50 já não foram apreendidos aqui no Rio? Com luneta, Night Force. Meu irmão, Night Force. Tu tem noção do preço de uma luneta Night Force? Para um rifle de sniper? Aqui no Brasil a gente compra ela algo em torno de 40 mil reais, meu irmão. Na mão do tráfico, assim, igual lixo, tá? E no ano passado, eu lembro de uns 2 ou 3 sendo apreendidos, não sei se aqui no Alemão, na Maré, não sei por onde. Uns 2 ou 3, assim, quase que banal, né? Fuzil com luneta Night Force. A própria polícia não tem essa porcaria, meu irmão, para distribuir para a tropa deles, meu irmão. Fuzil .50, né? Rifle calibre 50. O Barque, metralhadoras antiaéreas roubadas, furtadas do exército. A gente não pode acoplar armamento no helicóptero. Porque vai ser considerado uma aeronave artilhada. E sabe por que isso, né? Isso é desde a era lá de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista lá de São Paulo, de 32, porque a Polícia Militar de São Paulo ela era mais bem armada do que o Exército Brasileiro. Para quem pesquisar isso aí vai ver na história. E quando São Paulo tentou se emancipar, aquele movimento político, né, que é uma longa história, cara, os policiais de São Paulo jogavam morteiro de avião em cima do Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro nem avião tinha. Em 1930, estou falando de antes da Segunda Guerra. São Paulo tinha avião e era mais forte do que o Exército Brasileiro. Então, desde aquela época, proibiram qualquer força policial ter poder de fogo igual ou superior ao do Exército Brasileiro. Por isso que as polícias militares não têm, ou os civis, não têm aeronave com a metralhadora presa na porta. Aí o que o cara faz? O cara que é de operações especiais, ele se vira, ele prende um elástico, apoia a metralhadora em cima daquela cordinha ali e usa aquilo como suporte. Mas a aeronave artilhada não pode. Isso no Brasil. Se for ver a polícia do México hoje, meu irmão, os caras são... A polícia às vezes é mais... Às vezes não. 99% de certeza que a Polícia Nacional do México ela é muito mais bem armada do que o próprio Exército. Porque ela está no combate direto ao tráfico. Enquanto que o Exército em si não tem muito risco de ser invadido por ninguém. É porque o Brasil é um país cheio de extremos, né, cara? Então ninguém confia em ninguém. É porque quando, na verdade, era para ser uma união total, né, das polícias, sejam elas federais, estaduais, mais a união combatendo o único mal, que é o crime. Já que não temos guerra, beleza, não temos guerra. Vamos manter as nossas tropas treinando e vamos resolver também os problemas internos. Mas aqui não. Cada um, acho que o fulano está querendo me dar o golpe, acho que o Beltrano está querendo... Aí vai retalhando, aí vai colocando um monte de retalho e essa confusão aí que a gente vê. Tem brasileiro lutando pelo exército russo, cara?
Que eu saiba, tem. Você conhece? Não, graças a Deus não, nem quero conhecer. Que teve, eu tenho certeza. Agora, se ainda tem nesse atual momento, não posso afirmar, mas tinha. E, cara, vagabundo e safado vai ter em qualquer lugar, né, meu irmão? Inclusive na Rússia. Brasileiro lutando por russo, pra mim é falta de caráter. E pode falar o que for, meu irmão. Nada vai me convencer. Um país invade o outro para tomar território. O cara vai falar, não, porque lá antigamente esse território era considerado da Rússia. Então vamos fazer o seguinte: antigamente o Uruguai se chamava Cisplatina e pertencia ao Brasil. Vamos tomar o Uruguai de volta agora? Ou vamos fazer melhor? Vamos devolver o Brasil para Portugal? Vamos voltar a ser Portugal, então? Então, se for entrar nessa lorota de não, porque o povo dali, eles eram da Rússia. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, vai contar a história para boi dormir, cara. A Ucrânia acabou, meu. Não tem essa de, não, porque em 1900 e Guaraná de rolha, aquele povo era considerado parte do território russo. Se for olhar por essa ótica, quando aquilo tudo ali era Principado de Kiev, a Rússia deveria pertencer à Ucrânia, então. Porque o Principado de Kiev começou ali, do norte da Ucrânia até lá embaixo, na Crimeia. Então foi expandindo para o lado de São Petersburgo, né? Depois indo avançando em direção ao leste. Então deveria, ao contrário, a gente tomar a Rússia de volta para a Ucrânia.